pô, esse caso é tão bizarro que deixa assuntos que geralmente são os assuntos mais polêmicos e pesados do programa leves, né? A gente vai falar do Lula, agora falando da Venezuela, e do Bolsonaro podendo ficar inelegível. As hashtags Lula e Venezuela estiveram em alta ao longo do dia inteiro de ontem e ainda estão ao longo do dia de hoje por conta dessa notícia que o Thiagão coloca na tela pra gente. Viraliza vídeo em que Lula relativiza conceito de democracia ao falar sobre a Venezuela. O vídeo é esse que eu vou já colocar na tela pra vocês. E eu já vou dar play sem a gente perder tempo aqui. Foi aquela entrevista pra Rádio Gaúcha que ele concedeu ontem de manhã. Até então, o trecho daquela entrevista que tinha que tinha viralizado e tudo mais, era o dele falando sobre questões econômicas, né? Cobrando Campos Neto para baixar a taxa de juros. A gente comentou isso no Trending Topics de ontem, mas foi uma entrevista extensa. E aí esse trecho sobre a Venezuela foi o trecho em meio ao Foro de São Paulo, né, que começou ontem lá em Brasília, foi o trecho que ganhou as redes sociais ao longo do dia. Por que o senhor, seu governo e parte da esquerda brasileira tem tanta dificuldade em considerar a Venezuela uma ditadura? Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. A Venezuela, ela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse... Mas eleições não garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Eu gosto de democracia porque é a democracia que me fez chegar à presidência da República pela terceira vez. Vai ter eleições esse ano na Venezuela. Vai ter eleições, a Rádio Gaúcha pode mandar uma equipe lá para saber se ela vai ser legítima ou não. Presidente, eu fui preso na Venezuela 3 anos atrás, então acho que o senhor diria hoje que a Venezuela é uma democracia? Deixa eu lhe falar uma coisa. Em 2001, eu tinha apenas 20 dias de governo, eu criei o grupo de amigos da Venezuela, em que participou Estados Unidos, Espanha, Brasil, Argentina, me parece que Canadá. E nós conseguimos fazer com que aconteça o referendo lá. O referendo foi legítimo, sabe? Foi um resultado eleitoral e muitas vezes a oposição não aceita. Nós não tivemos um cidadão aqui, um sabidinho, que não quis aceitar o resultado eleitoral. Nós não tivemos um cidadãozinho aqui que quis dar golpe dia 8 de janeiro. Tem gente que não quer aceitar o resultado eleitoral. Nem todo mundo é como Lula. As pessoas precisam aprender a respeitar o resultado das eleições. O que não está correto é a interferência de um país dentro de outro país. Eu vou até pausar aqui, porque basicamente esse é o discurso do Lula, né? Ele relativiza o conceito de democracia ao falar da Venezuela, porque ele defende a ferro e fogo. A gente falou sobre isso, é um conceito também do Foro de São Paulo, né? De defender bastante a não interferência de um país no outro. E aí essa última fala dele aí, antes de eu pausar o vídeo, mas sei lá, eu acho que ele acaba se queimando, acho não, né? Ele acaba se queimando quando ele passa pano para ditaduras, como por exemplo a da Venezuela, né? Enfim, são vários os registros de ataques a direitos humanos, acho que é meio que um consenso. E aí eu trago alguns tweets aí de como esse assunto repercutiu. O jornalista João Paulo Charlot publicou: a Venezuela não é uma democracia, pois não tem paridade de condições nas disputas eleitorais. Imprensa livre, respeito às liberdades individuais de dissidentes, embora tenha eleições periódicas. Pode-se discutir o grau de não democracia, mas não é uma democracia. Lula erra feio. Há também quem defenda esse discurso do Lula. O Ricardo Pereira, aí, por exemplo, tuitou: o Lula tem razão quando diz que o conceito de democracia é relativo. Veja, por exemplo, os Estados Unidos. Só tem 2 partidos, ambos de direita, e quem tem mais votos nem sempre vence para presidente. Até a eleição na Venezuela é mais democrática que isso. É a opinião aí do Ricardo Pereira. Mas acaba não sendo a opinião, não que necessariamente isso diga qual é a opinião certa ou não, até porque são opiniões, às vezes não tem uma opinião certa ou errada, mas de forma geral, as opiniões críticas ao Lula são as que ganharam as redes aí depois desse discurso. Eu compactuo muito aqui do comentário da Anita Efraim, que é jornalista, cobre política e é inclusive conhecida minha amiga. Falta um amigo de verdade para chegar pro Lula e falar: para de falar sobre a Venezuela, nem mais um pio. Acho que ao longo desse primeiro semestre do governo Lula, os assuntos relacionados à Venezuela, aquela visita do Maduro aqui ao Brasil, são disparados os assuntos em que ele mais se queima, né? E quase que de graça. Deixa
eu colocar algumas mensagens de vocês aí sobre esse tema na tela. O Eduardo aí me chamando de lacraudo, mas então de brincadeira. E se não fosse de brincadeira, eu colocava na tela também. Tamo junto aí, Eduardo. O Gabriel Sobrinho aí falando que o Lula é uma piada. Tem que deixar o governo para nova geração, renovação já. Soa como um discurso meio ultrapassado. Ele até cita 2001, né? O episódio de 2001. O John traz um relato aqui. Estou ouvindo agora mesmo do lado de um amigo venezuelano. Ele diz que existe democracia lá, só não é das melhores. Valeu aí pelo relato, John.